Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Noitada sangrenta, mulher de 18 anos foi presa e duas menores de 17 e 15 anos foram apreendidas, suspeitas de matarem um idoso em um motel de Uberlândia. Foram presos os suspeitos de assassinarem o empresário do ramo de piscinas Douglas Vieira Silva. Prefeita de Ituiutaba é ameaçada de morte, registra boletim de ocorrência. Um casal foi preso em Uberaba por tráfico de drogas com quase 800 porções de cocaína e mais de R$2.000 em dinheiro. Tire suas dúvidas com um especialista, tem médico do povo no estúdio. Hoje é dia 8 de outubro, quarta-feira, e o Minas Urgente já está no ar. Olá, muito boa tarde para você acompanhando a nossa programação. O Minas Urgente começa a partir de agora, muita notícia até às 10:50 da tarde. Eu peço a sua companhia comigo, faça a sua participação de hoje também pelo nosso Band Zap, pelas nossas redes sociais. Você participa também, tem o Band Triângulo, que é o Instagram da Band Triângulo, e o meu, que é jornalista Everton. Participe por lá, fique à vontade para mandar a sua mensagem. Hoje tem o nosso médico do povo. Você aí de casa tem alguma dúvida? Quer tirar aquela dúvida com um especialista? Manda também aqui para o nosso Band Zap, o telefone está aqui no alto da sua tela. Fique à vontade para participar conosco. Agora vem comigo porque a notícia é quente e a notícia chega agora para a gente. Olha só, uma mulher de 18 anos foi presa e duas menores, sendo uma de 17 e a outra de 15 anos, foram apreendidas. Gente, esse caso parou a cidade de Uberlândia porque elas são suspeitas, preste bem atenção, de matarem um homem em um motel aqui da cidade de Uberlândia. É isso mesmo. Elas são suspeitas de ter feito esse assassinato aqui na cidade. Quem chega para contar toda essa história pra gente é o Carlos Vilela, que já está aqui, posicionado para trazer os detalhes dessa situação, que já acompanha desde cedo, né, Carlinhos? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todos ligados no Minas. Pensa num crime com maldade e violência, Everton. Extrema maldade e violência para um caso que começou ontem à noite no bairro Planalto, aqui em Uberlândia, onde a vítima estava em um bar e acabou encontrando aí esta jovem e também as duas adolescentes. Chamou as três para beber com ele e depois convidou as três para ir para o motel, que fica no extremo oposto de onde que eles estavam, no alto do bairro Sigismundo Pereira, ali à margem da BR-050, sentido Uberaba. Já pela madrugada, as três meninas, elas tentaram sair do local empurrando a picape da vítima, mas foram barradas porque estavam tentando sair sem pagar. É claro que a Polícia Militar foi chamada e num trabalho de extrema experiência, de perspicácia dos policiais, eles perceberam que alguma coisa não estava certo na história das meninas. Também pediram para entrar lá no quarto em que eles ocuparam no motel e lá outras evidências levaram a polícia a chegar até a vítima, que estava colocada na caçamba da picape, na carroceria da picape. E aí essas três meninas, a maior de 18 anos, as duas adolescentes de 15 e 17, acabaram sendo conduzidas. O fato é que este homem foi preso em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas agora no âmbito da Polícia Investigativa, com pelo menos, como você disse, umas 70 facadas, que foram os primeiros relatos e levantamentos feitos pela Polícia Técnica. Pela manhã, a Polícia Militar concedeu entrevista coletiva para falar desse crime de extrema brutalidade e violência, e que, a princípio, pensa-se que foi cometido por quem entende muito do assunto. Mas não, três mulheres, uma jovem de 18 anos e duas adolescentes. Tenente Tiago Ávila, do 17º Batalhão, que também agiu com imediatismo impressionante nesta ação, conta o trabalho da Polícia Militar para este caso que amanheceu aí sacudindo a cidade de Uberlândia. Veja. Já no interior do motel, na data de ontem à noite, em dado momento eles estavam consumindo drogas lá no interior do motel, consumindo álcool, e segundo elas, ele tentou abusar de uma menorzinha, né? Sendo que lá tinha uma maior, 18 anos, e duas menores. Qual a idade das menores? As menores tinham 15 e 17 anos.
Em dado momento, ele tentou abusar de uma das meninas, virou uma confusão no motel. A menorzinha pegou uma faca e começou a golpear a vítima, e as outras, em seguida, começaram a golpear também. Cada uma delas estava com uma faca. Então, eram 3 facas que estavam com elas ali no interior do motel. Tá aí, gente. Olha que situação, tá? E a polícia explicando o que teria acontecido, então, nesse caso do motel, envolvendo esse idoso de 60 anos. Ele estava num bar, foi com essas meninas para um motel. Chegando lá, a menor de idade já começa errado, né? Por que uma menor tá num bar indo para o motel? Já vamos começar por aí. Tudo errado esse caso. Aí, as 3, né? Sendo a maior e 2 menores, se envolveram ali com o cara e decidiram ir para o motel. Às vezes o cara falou, não, vamos lá só tomar um banho de piscina, a gente nunca vai saber, porque é a versão dele, né? Infelizmente tá aí, a morte do cara sendo anunciada. E aí essas meninas pegaram a faca e assassinaram o idoso de 60 anos. Olha que situação, isso aqui na cidade de Uberlândia, hein, gente? E elas estavam com muita raiva, porque 70 facadas, não são 7, são 70 facadas. Um caso brutal aqui na cidade de Uberlândia, as investigações continuam e a polícia em breve deve trazer mais detalhes também. A gente fala sobre uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta que interditou parcialmente a BR-050 aqui na cidade de Uberlândia, sentido a cidade de Uberaba. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da tarde de ontem. A vítima, que conduzia a motocicleta, ela ficou em estado moderado e foi levada ao Hospital de Clínicas da UFO. A pista ficou parcialmente interditada, mas logo já foi liberada ali pela concessionária. Agora foram presos também, gente, os suspeitos de assassinarem o empresário do ramo de piscinas, o Douglas Vieira Silva. Nós mostramos muito esse caso aqui na nossa programação. O repórter Carlos Vilela volta a falar ao vivo agora comigo. Ele tem os detalhes, né? Eles foram presos na tarde de ontem, Carlinhos. Como que foi essa prisão? Pois é, Everton, um trabalho em conjunto da Polícia Militar com a Polícia Civil, elucidando aí, primeiramente agora chegando-se aos autores deste crime que aconteceu no dia 28 de setembro passado no bairro Brasil, Uberlândia, quando este empresário teve aí a sua empresa invadida. Ele foi surpreendido, chamaram pelo nome dele, certificaram de que era realmente ele e abriram fogo contra a vítima. Um esquema muito bem planejado foi levantado pela polícia aí e foi descoberto desde a escolha da moto que seria usada no crime, né, uma moto do jeito que os executores queriam, e isso ficou por parte do grupo, e depois todo o esquema para poder fazer aí a execução deste empresário, o Douglas Vieira Silva, de 28 anos, dentro da empresa dele. A Polícia Civil hoje, juntamente com a Polícia Militar, concederam entrevista coletiva. Nós estivemos na Delegacia Especializada de Homicídios de Uberlândia, onde o delegado relatou. Até agora é simplesmente a apuração dos autores, mas muita coisa está agora para ser descoberta, até porque e a motivação deste crime bárbaro tão bem executado, Everton. Muita coisa ainda tem para ser explicada, não é mesmo? Com certeza, Carlinhos, obrigado pela sua participação. Muita coisa a ser explicada ainda. Ao longo da nossa programação, nós vamos trazer também uma coletiva que a polícia, né, trouxe ali os detalhes também. Vocês aí de casa podem ficar ligados na nossa programação. Tem esclarecimentos também a respeito desse caso brutal que nós noticiamos aqui na nossa programação jornalística. A gente fala também de um ônibus agora do transporte interurbano que pegou fogo em Unai. Segundo o motorista, uma pane elétrica provocou o fogo. O ônibus foi completamente destruído pelas chamas. O calor radiado ali do incêndio atingiu a rede elétrica, né, de energia elétrica, causando então um derretimento dos cabos ali da fiação, né, e com risco de propagação. Então foram necessários aproximadamente 4.000 litros de água para a extinção dos focos ali do incêndio. Não houve vítima, graças a Deus, desse incêndio, apenas danos materiais. Gente, agora outro assunto também bastante pesado, porque olha só, a prefeita da cidade de Ituiutaba, ela foi ameaçada de morte. É isso mesmo, ela chegou a registrar um boletim de ocorrência. Quem chega com as notícias agora pra gente é a Maria Eduarda. Muito boa tarde para você, Maria Eduarda, conta mais pra gente.
Boa tarde, Everton, e para você que acompanha a nossa programação. A prefeita de Tuiutaba, Leandra Guedes, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil sobre uma ameaça explícita de morte. Segundo ela, o caso aconteceu quando o autor foi até a prefeitura e tudo isso foi filmado aí pelas câmeras de segurança e ele mandou um WhatsApp para a Defensoria Pública perguntando se ela estaria no gabinete e queria invadir para matá-la. Felizmente, ela registrou esse boletim de ocorrência, e avisou nas redes sociais que essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de ameaça. Ela acredita que pode ter uma motivação política e que um político teria financiado este caso, E aí ela falou também que segue com muito medo e revolta, mas que vai continuar cumprindo o seu papel na prefeitura. Volto com você. Obrigado pelas suas informações, Maria Eduarda. A gente continua acompanhando esse caso, porque é sério, gente? Pensa, a prefeita tá lá no gabinete dela e chega ali alguém falando que tem intenção de matá-la. Ela vai, registra um boletim de ocorrência e ela tem que ficar esperta, porque vai que esse homem não tá só ameaçando, vai que ele tá com a intenção verdadeira de cometer o crime. Então, tem que ter muita segurança ali na região, tem que ficar esperta mesmo, registrar o boletim de ocorrência e pedir ajuda à segurança pública. Porque vai que acontece. A gente tem que ficar esperto, não é verdade? Principalmente, agora pensa esse cara, que situação chegar a ameaçar a prefeita da cidade. Tá insatisfeito com alguma coisa, com algum trabalho dela? Não é assim que cobra, Agora a gente fala sobre um carro, motoneta e vários cosméticos furtados na região. Eles foram recuperados em uma casa pela Polícia Militar de Uberlândia. 2 homens, sendo de 33 e 37 anos, eles foram presos. Com eles tinham perfumes, cremes, desodorantes, relógios e, segundo a polícia, os produtos foram furtados em Uberaba, Monte Alegre de Minas e também em Uberlândia. Os suspeitos foram levados para a delegacia de plantão da Polícia Civil para prestar os depoimentos ali para o delegado, explicar, todos esses cosméticos ali recuperados, 2 homens, então, presos por furto aqui na região. E foi condenado também a 18 anos de prisão em regime inicial fechado, Hélio Cardoso da Silva, pelo assassinato de Lorace Silveira de Ávila, isso em abril de 2024. Ela foi encontrada morta com sinais de violência em um corte também no pescoço. Esse corte no pescoço foi apontado ali pela própria perícia da Polícia Civil e, de acordo com a sentença, os jurados reconheceram o homicídio tentado qualificado por motivo torpe, com emprego de meio cruel para assegurar a execução de outro crime e contra a mulher. O processo está sob segredo de justiça, então 18 anos de prisão foi para Hélio Cardoso, ele foi condenado então por esse assassinato em 2024. Existe, gente, agora um lugar onde o luxo revela em cada detalhe? Pois é, onde a nossa casa se torna a grande obra da nossa vida, não é verdade? Afinal, o que você faria se pudesse criar o seu próprio filme? Bem-vindos a um filme que você vai viver todos os dias. É isso mesmo, na RC Distribuidora, a história da sua casa é o nosso roteiro. Nossa seleção de pisos e revestimentos é o elenco perfeito para a sua obra. Dos acabamentos que refletem a sua essência aos pisos que sustentam o seu projeto. Venha viver essa experiência e construa a sua história. RC Distribuidora, onde o seu projeto começa e a sua obra se transforma. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, tem RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. A gente fala também agora, gente, de um casal que foi preso lá na cidade de Uberaba. Sabe por quê? Tráfico de drogas. Com ele, 780 porções de cocaína e mais de R$2.000 em dinheiro. É isso mesmo. Juliano Carlos chega agora com as informações. Muito boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa grande apreensão aconteceu na madrugada de hoje, na rua Juiz de Fora, próximo ao Parque Fernando Costa, aqui em Uberaba. As equipes policiais receberam informações de um suspeito que estava distribuindo drogas naquela região, fazendo tráfico. Os policiais fizeram monitoramentos, levantamentos e viram esse suspeito nas proximidades do Parque Fernando Costa. Ele foi abordado e identificado como autônomo de 28 anos e, no momento da abordagem, ele dispensou
um embrulho com 4 porções de cocaína. Os policiais abordaram esse homem e durante buscas foram encontradas mais porções que estavam com ele, um pouco de dinheiro e no carro que ele estava, um Volkswagen Gol branco, os policiais encontraram uma garrafa térmica com um fundo falso que tinha mais 55 papelotes de cocaína. Ele mentiu o endereço dele, falando que morava nas proximidades, mas os policiais descobriram o endereço verdadeiro, foram até uma casa no Rio de Janeiro, chegaram lá, a esposa dele, ao ver a viatura, tentou dispensar drogas no terreno do lado, mas foi abordada e também presa. Então, em buscas, os militares encontraram mais de 700 porções de cocaína, 38 tabletes de maconha, 11 balanças de precisão, mais de R$2.000 em dinheiro, materiais para cortar e embalar as drogas, um DVR de câmeras de segurança, além de outros produtos relacionados ao tráfico de drogas. Então, esse casal foi preso em flagrante, levado até a delegacia, apresentado ao delegado de plantão, que confirmou a prisão. Posteriormente, eles foram encaminhados para a penitenciária e hoje à tarde devem passar pela audiência de custódia para saber se vão continuar reclusos ou se serão liberados. Everton. Obrigado, Juliano, pelas suas informações. Tá aí então o casal do tráfico trabalhando em conjunto. Deu ruim para eles. Agora, se depois da audiência de custódia os dois permanecerem presos, não vão poder mais ficarem juntos, né? Cada um para o seu lado. Ela para a penitenciária onde ficam as mulheres, para a ala das mulheres, e ele para a ala dos homens. E aí acabou ali aquele amor intenso do tráfico. E a gente fala também, gente, presta bem atenção, de uma operação de combate ao contrabando e descaminho. A Polícia Militar Rodoviária prendeu 8 celulares irregulares em Serra do Salitre. A ação foi na BR-146. O motorista de 44 anos viajava acompanhado de um passageiro e, segundo a polícia, ele disse que trabalhava ali como vendedor de enxoval. E foram fiscalizar ali, né? Foram encontrando ali celulares sem nota fiscal, documentação ali irregular, e o homem afirmou que pretendia vender os produtos. Os celulares foram encaminhados à Receita Federal, já o autor foi liberado após ser notificado de que deverá comparecer, né, ao órgão para providências legais, famoso assinar o TCE, né? Termo circunstancial de ocorrência, TCO. Pois é, ela assinou ali e foi liberado. Agora foi entregue ao condutor também, já habilitado, já que a carteira de habilitação do motorista estava vencida há mais de 30 dias. Então deu ruim para o motorista ali também, viu? Olha só a quantidade de celulares, ele vendendo ali e dá descaminho, né, gente? Não tem nota fiscal, não tem como comprovar onde estavam esses produtos, né? Da onde vieram esses produtos, né? Aí tem que responder agora para a Justiça. E olha só, já começou os Jogos Escolares Brasileiros e esse ano está acontecendo aqui em Uberlândia também, viu? Quem chega ao vivo com as informações é o Carlos Vilela, porque essa é a primeira competição escolar do Brasil, Carlinhos, é isso mesmo? Exato, Everton. A abertura oficial, inclusive, aconteceu ontem aqui no Complexo Ginásio do Sabiazinho, né? Os Jogos Escolares Brasileiros. Representantes das 28 delegações por todo o país participaram da cerimônia. A cerimônia à altura de um grande evento esportivo, até porque, como você disse, Everton, o JEBs é a principal competição escolar do país, promovido pela CBDE, que é a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, e este ano tem o apoio da Prefeitura através da FUTEL e também do governo do estado de Minas. Mais de 10 mil estudantes, atletas, vão passar aqui por Uberlândia até o dia 28 de outubro, disputando 20 modalidades esportivas, mostrando o potencial do Brasil, os talentos que estão para ser revelados em muitas competições, em muitas modalidades. Aqui, por exemplo, agora está na hora de almoço e o atleta preza muito por este momento. Até há pouco tempo estava lotada a piscina do Complexo Aquático aqui do Sabiazinho, mas as competições não param e a Band vai acompanhar esses JEBs, que são os principais jogos escolares do Brasil. Eu volto com você. Obrigado, Carlinhos, pela sua participação. Que bacana, né, gente? Além de movimentar aí, né, o esporte na nossa cidade, movimenta a economia com bares, restaurantes, né, a rede hoteleira ali que recebe esse pessoal também. Eventos como esse tem que ter todo ano aqui na cidade de Uberlândia, né? Como que movimenta a nossa região. Com essas imagens, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho estamos de volta. Você não sai daí, tem Médico do Povo. Você pode participar e mandar a sua pergunta. Daqui a pouquinho o Dr. Rodrigo Penha está aqui no estúdio. Já já estamos de volta.
Atenção Uberaba. Diante da falta de chuvas e do baixo nível do rio Uberaba, a Codal informa que só é possível captar metade do necessário. Perfuramos 3 novos poços, entregamos mais 4 reservatórios, mas ainda não é suficiente. Em regiões mais altas, a água demora um pouco mais para chegar. Use água somente para o necessário, cozinhar e higiene pessoal. Não lave calçadas e nem carros. Fique atento. Use, mas não abuse. Na RC Distribuidora, o cenário é de descontos imperdíveis. Revestimento extra polido, R$ 44,90. Porcelanato extra retificado polido, R$ 77,90. Torneira de lavatório bica alta, R$ 259,99. RC. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Brasileiras Parafusos. São mais de 10 mil modelos e tamanhos de parafusos. Temos amortecedores, barras, terminais de direção, bolsas pneumáticas, porcas, grampos e muito mais. Brasileiras, Nossa Senhora das Graças em Uberlândia. Outlet DNC, móveis e refrigeração. Geladeiras a partir de 1.499. Toda linha de móveis a partir de 399. Outlet DNC, atacado e varejo. 2 lojas em Uberlândia e uma em Araguari. 998058903. Pelos indesejados. Descubra a depilação que cuida da sua pele. Você livre dos pelos por até 4 semanas. Ifigênia Cosmética, realçando sua beleza. Autos Car Play, o programa que reúne especialistas em carros e pessoas que querem acertar na mosca na compra de seu veículo. Todo sábado ao vivo, a partir das 9 da manhã, novidades sobre o universo automotivo. O Autos Car Play é conectado, multitelas e interativo. Se você quer trocar, comprar ou se informar, Autos Car Play. Anunciou, vendeu. Oferecimento, Euroville GWM Uberlândia, Avenida João Naves de Ávila 3280. Desacelere, seu bem maior é a vida. Agora eu te pergunto, com 300 mil reais, quantos problemas você resolveria? Pagaria minhas contas e ia viajar. Com 300 mil reais, quantos sonhos você realizaria? Compraria minha casa. Então compre no Triângulo da Sorte que tem 300 mil reais no quarto prêmio. No primeiro e no segundo prêmio, 20 mil reais em cada. No terceiro prêmio, 40 mil. E no quarto prêmio, 300 mil reais. Mais 20 giros de R$ 1.500 cada. São mais de 400 mil reais em prêmios. Agora você pode pagar pelo Pix. Na Bioderm, a sua beleza ganha um toque de ciência. Aqui você encontra botox, preenchimento, bioestimuladores de colágeno, fios de PDO, skin booster e PEN. Tratamentos seguros, personalizados e feitos por biomédica especialista. Bioderm, clínica de estética avançada, unindo tecnologia e confiança para cuidar de você. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Já estamos de volta com Minas Urgente. Obrigado pelas participações. Daqui a pouquinho, nosso especialista estará aqui no estúdio trazendo todas as informações para vocês que já mandaram as mensagens. Minas Gerais lidera o número de novos casos de trabalho análogo à escravidão na nova atualização da lista suja do Ministério do Trabalho. Foram 33 empregadores mineiros incluídos, com casos registrados em Serra do Salitre, Lagoa Formosa, Coromandel, São Gotardo, Guimarães e Patrocínio. As denúncias ocorreram entre os anos de 2020 e 2025 e mais de 1.500 trabalhadores foram resgatados no país. Entre as atividades com mais registros estão pecuária, trabalho doméstico, cultivo de café e construção civil. Uberlândia também aparece na lista com 5 trabalhadores submetidos ao trabalho escravo. Uberaba registrou um caso e Araxá também aparece 5 notificações. E aí eu te pergunto, até quando? Olha a situação desses trabalhadores. É cada situação que eu vou te contar um negócio. Gente, é desumano. O lugar onde eles ficavam era desumano. Aí fala assim, mas antes eles estavam trabalhando e tal. Não, mas não estavam ganhando para isso, né? Às vezes ganhava ali aquele lugar que era insalubre para ficar e não tinha nem salário. A gente fala agora também sobre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que descartou um caso de intoxicação por metanol após o consumo de bebida alcoólica. A Maria Eduarda está de volta com todas as informações para a gente ao vivo, né, Maria Eduarda?
Bom, o caso foi descartado na cidade de Belo Horizonte, a capital, né? A paciente, uma mulher de 48 anos que mora na capital, teria sido aí encaminhada a um hospital de Belo Horizonte. O resultado preliminar do IML indicou que não foi detectado no sangue a presença do metanol. Outros 2 pacientes suspeitos em Minas Gerais, em Poços de Caldas e outro em Visconde do Rio Branco, também foram descartados. Com isso, não há mais nenhum caso sob investigação no estado. A recomendação continua a mesma, não consumir bebidas alcoólicas com procedências duvidosas. Volto com você. Com certeza, Maria, muito obrigado pelas suas informações. Tem que ficar de olho mesmo. Foi descartado esse caso aqui no estado de Minas Gerais, mas existem outros estados já com vários casos de investigação. Agora, gente, vem comigo, atenção você, atenção Uberlândia, não faça o seu implante dentário hoje, viu? Espere pelo super plantão da Oral Sim nos dias 9 e 10 de outubro, no caso amanhã e depois de amanhã, viu? Serão condições incríveis para você transformar o seu sorriso e recuperar a confiança de sorrir de verdade. Assim como a Beatriz, que viveu essa transformação aqui na Oral Sim e hoje não para de sorrir. Confira o depoimento dela. Eu chorava de vergonha dos meus dentes, como eu tinha problemas, né? Eu sempre pensava em fazer um implante, né, arrumar meus dentes, mas eu nunca achava que eu ia ter condições. Então eu vi uma propaganda da Oral Sim. E daí aquilo me deu pensei, tem uma solução para mim. Me deu tudo certo. E já faz um ano, então. Tá dando tudo certo, graças a Deus. A Oral Sim é tudo, né? Se alguém precisar, vai na Oral Sim. Sempre tem uma solução. Agende a sua avaliação durante o plantão pelo telefone 34 32 38 1090. Oral Sim, Uberlândia, fica na Avenida João Naves de Ávila, 3675, no Santa Mônica. Oral Sim, há mais de 20 anos transformando sorrisos em novas histórias. Agora a gente fala da duplicação da BR-497 em Uberlândia. Uma parceria da Prefeitura com a iniciativa privada vai viabilizar a obra. Maria Eduarda está ao vivo novamente, tem todas as informações pra gente. Maria, com você. Bom, um passo muito importante para a mobilidade urbana aqui em Uberlândia, né? A duplicação do trecho da da BR-497, uma das rodovias mais movimentadas aqui da região. A medida promete ter melhorias para o tráfego e mais segurança para os motoristas e pedestres. Um lugar ali que acontece muito acidente, né? A duplicação será possível graças a uma lei sancionada pelo prefeito Paulo Sérgio, autorizando uma parceria com a empresa Delta, Administração e Participação Limitada. O acordo permite ao município receber antecipadamente uma área de quase 138 mil metros quadrados, onde será implantada a nova via. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda, pelas suas informações, trazendo benefícios, né, para a nossa região, essa duplicação. A gente fala agora também, pessoal, sobre um assunto bem importante também. Sabe por quê? Neste mês de outubro, temos uma das datas mais alegres do ano, o Dia das Crianças. E pensando nisso, a Band está promovendo a campanha da Alegria em Uberaba. Até o dia 10, convidamos você, dia 10 desse mês, e convidamos toda a comunidade a doar um brinquedo novo ou em bom estado de conservação. É hora de participar e fazer uma criança sorrir. Vejam. Prefeitura de Uberaba apresenta Campanha da Alegria para alegrar o seu coração. Participe doando um brinquedo novo ou em bom estado nos pontos de arrecadação. Prefeitura de Uberaba, Supermercados Bahamas, Ofertão Móveis Araxá, Sicredi e Band Triângulo. Faça uma criança sorrir. Faça uma doação que faz bem ao coração. Os brinquedos arrecadados serão doados às crianças carentes. Campanha da Alegria, uma iniciativa. Grupo Bahamas, compromisso com você. Apoio Ofertão Móveis Araxá, o rei dos preços baixos, com 2 lojas em Uberaba. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Realização Band Triângulo.
Ó, você tem hoje, amanhã, sexta-feira, então já sabe, é hora de escolher com carinho um brinquedo para presentear uma criança nesse Dia das Crianças. Participe da campanha da Alegria levando sua doação a um dos pontos de arrecadação da campanha em Uberaba. Participe e faça uma criança sorrir. Faça uma doação que faz bem ao coração. Os brinquedos arrecadados serão doados a crianças carentes, viu, gente? Então você aí de casa pode participar também, aí você de Uberaba, de toda a região, leva o brinquedo aí em um dos pontos de arrecadação, tenho certeza vai fazer uma criança muito feliz. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente que matou uma criança de 4 anos no bairro Novo Horizonte, isso na cidade de Araxá. O César Campos chega ao vivo agora com todas as informações. Muito boa tarde para você, César. Everton, boa tarde para você, boa tarde a todos. Clima de consternação aqui em Araxá. O acidente foi no bairro Novo Horizonte, como você bem falou, e envolveu um ônibus do transporte coletivo. A criança de 4 anos estava em uma cadeirinha acoplada a uma bicicleta. Ela caiu após a bicicleta ser atingida pelo ônibus e não resistiu aos ferimentos. Segundo o delegado de trânsito, Vitor Hugo Reisler, conversei com ele hoje cedo, o motorista foi ouvido e liberado pela PM após o registro da ocorrência. O inquérito foi instaurado pela Polícia Civil, que aguarda aí o resultado da perícia e o depoimento de testemunhas para esclarecer a dinâmica do acidente. Ontem a Polícia Militar falou sobre o caso. Vamos ouvir. E quando a equipe PM chegou ao local, constatou que uma senhora transportava essa criança de 4 anos numa cadeirinha acoplada à parte traseira da bicicleta, passava pela Rua Alemanha e passava por um ônibus de transporte coletivo que se encontrava parado para embarque e desembarque de passageiros. Quando ela já quase terminava de passar pelo veículo, o condutor do ônibus arrancou, provavelmente não viu, né, que essa bicicleta passava por ali, acabou abalroando lateralmente o veículo e a criança e a senhora foram jogadas para debaixo do ônibus. Imediatamente o motorista ouviu os gritos, né, parou o veículo e a criança e a senhora foram socorridas prontamente para a UPA, por terceiros, mas infelizmente a criança não resistiu aos ferimentos. Bom, nós voltamos a falar ao vivo de Araxá. A Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas nesta quarta-feira no CEMEI Francisco Braga, onde o menino estudava, em luto pela morte do aluno. O corpo foi velado no velório municipal São João Batista e sepultado agora há pouco, ao meio-dia. O caso causou grande comoção aqui na cidade, é ainda o assunto aqui hoje da cidade, viu, Everton? Nossos sentimentos aí a toda essa família. Volto com você. Obrigado, César, pelas suas informações. Uma verdadeira tragédia, né, gente? Pensa só, 4 anos de idade, esse garotinho perdendo a vida, e um transtorno para a família, né? Esse luto que a família vive agora, nossos sentimentos aqui da Band Triângulo. A força também para o motorista, né? Porque um acidente, gente, ele não queria fazer aquilo, né? A polícia está investigando todo o caso, mas é um acidente. Pensa só como que fica a cabeça desse motorista ao escutar que ele atropelou alguém e escutar os gritos dessa criança, né? Muito triste esse caso que o César traz da cidade de Uberaba. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar de coisa boa agora no Minas Urgente? Porque domingo tem mais de 400 mil reais em prêmios. Somente no quarto prêmio, gente, tem 300 mil reais no Triângulo da Sorte. É isso mesmo. O que você faria se ganhasse 300 mil reais, hein? Então corre, compra o Triângulo da Sorte, porque ele é nosso, ele é daqui. E ainda você ajuda todas as APAES da nossa região. No primeiro prêmio, gente, tem 20 mil reais. No segundo, mais 20 mil reais. No terceiro, são 40 mil reais. Já no quarto prêmio, são 300 mil reais. E nos giros da sorte, são 20 prêmios de R$ 1.500 cada. São mais de 400 mil reais em prêmios. Compre seu Triângulo da Sorte e pague pelo Pix. Vejam. Agora eu te pergunto, com 300 mil reais, quantos problemas você resolveria? Pagaria minhas contas e ia viajar. Com 300 mil reais, quantos sonhos você realizaria? Compraria minha casa. Então compre no Triângulo da Sorte que tem 300 mil reais no quarto prêmio. No primeiro e no segundo prêmio, 20 mil reais em cada. No terceiro prêmio, 40 mil. E no quarto prêmio, 300 mil reais. Mais 20 giros de R$ 1.500 cada. São mais de 400 mil reais em prêmios. Agora você pode pagar pelo Pix.
Tá aí, chegou agora o nosso momento tão especial, aguardado pelos telespectadores. Doutor Rodrigo Penha, muito boa tarde, como é que o senhor está? Boa tarde, tudo bem? É o momento mais aguardado da semana. É o momento mais aguardado da semana, o pessoal quer tirar as dúvidas, né? Saber ali com o especialista, com o médico, a respeito desse aqui, ó, conforme o Humberto já participou aqui com a gente. Ele pergunta: Everton, estou com um resfriado forte, não gosto de anti-inflamatório, o que tomar no lugar? Ó, perfeito, Humberto, olha... O brasileiro ele é conhecido pela automedicação. Dos países do mundo, o brasileiro é o que mais faz a automedicação e muitas vezes de maneira inequívoca e inadequada. Por quê? Por exemplo, o anti-inflamatório não é feito para resfriado. Anti-inflamatório é para uma pancada, uma lesão, alguma coisa onde existe uma inflamação importante. Resfriado você vai tomar sintomáticos. Em casa, remédio caseiro está perfeito. Então, uma boa hidratação, frutas, vitamina C, ingerir bastante, né? Ficar mais de repouso, hidratar bem. E aí pode tomar um analgésico comum, dipirona, paracetamol, que são vendidos em farmácia normal. Resfriado, só analgésico comum. Se precisar de um descongestionante ou se tiver uma suspeita de uma infecção, aí sim se deve procurar um pronto-socorro para passar a prescrição adequada. E aí o mais importante, o paciente fica louco para tomar um antibiótico. Porque eu estou com sinusite, doutor, aí vai no médico, aí o médico passa o antibiótico, realmente está com sinusite. O que ele faz? Ele toma 1 ou 2 dias, melhora os sintomas e para. Não toma no período adequado que o médico passou. Isso é ruim, porque você pode causar o que a gente chama de resistência bacteriana. Você pode ter, por exemplo, resquício daquela infecção que não foi curada e depois piorar. Então, sempre que o médico passar, use o remédio conforme indicado até o final. E não use remédio sem prescrição médica. E nunca remédio que a vizinha, que a família, que um pai, um tio, um primo ensinou, a não ser que sejam médicos. O que o senhor falou bem verdade, né, doutor, sobre o antibiótico, porque geralmente o pessoal usa ali, melhorei um pouquinho, passa uns 3 dias, melhorou, larga de lado. Às vezes um tratamento com antibiótico vai 7, 14, 21, não é? Vai variar um tempo. No quadro aí que ele me perguntou, da gripe, então o ciclo da gripe vai ser de 3 a 5 dias. E aí sempre tem um monte de receita de chá. E é engraçado que no dia que você está pior, alguém te passa um chá milagroso. E aí, por coincidência, você toma um chá, no dia seguinte você estava melhor. Mas isso ia acontecer de qualquer maneira. Sempre depois do pior dia que você está, independente do que você tomar, no dia seguinte você vai estar melhor. Então, se percebeu que tem sintoma de alerta, secreção nasal, muita dor no corpo, uma febre que não melhora, aí você procura um médico. Fora isso, analgésicos comuns, uma boa hidratação e repouso. Doutor, chegou mais perguntinhas aqui, olha só, a Patrícia, ela diz que tem 55 anos e gostaria de saber se a endometriose desencadeia para alguma doença mais grave. Patrícia, interessante essa pergunta e muito discutida nas redes sociais. O que é a endometriose? A endometriose é um implante de células que deveriam estar ali, de tecido que deveria estar dentro do útero. O endométrio é aquela partezinha que recobre a parte de dentro do útero e essas células podem aparecer em algumas mulheres em algum outro lugar da cavidade abdominal, entre as alças intestinais, no ovário, às vezes até mesmo na bexiga. Então isso é chamado de endometriose, né? Ela não vai virar uma outra doença, né? Vai virar um câncer, vai virar um outro problema, não é isso, mas ela pode causar muito desconforto, principalmente nos períodos pré-menstruais. E aí a dor é muito ruim. Existe tratamento para isso, a gente pode fazer algumas alterações hormonais, existe até procedimentos, por exemplo, como uma laparoscopia, que o médico vai com a câmera dentro do abdômen para olhar se ali tem algum lugar que está mais comprometido, que pode sim causar, por exemplo, dores, pode causar cólica, obstipação intestinal, alteração da bexiga, então realmente tem que ser acompanhada por um médico. A Daiane, doutor, perguntou o seguinte: minha mãe sempre tem infecção de repetição e a bexiga não esvazia, por quê? Pois é, isso é comum em mulheres e às vezes mulheres idosas, né? Primeiro tem que ver se não tem nada estrutural. O que seria isso? Por exemplo, mulheres que têm múltiplos partos, pode ter uma queda de bexiga, né? Pode ter uma fragilidade do assoalho pélvico e aí favorece a ter mais infecções. E aí, por exemplo, quando você vai chegando perto da menopausa, você tem uma queda do hormônio, da produção de estrógeno, isso também enfraquece, deixa o aparelho genital muito seco, favorece muito a infecção. Então, a primeira coisa que ela precisa de fazer é procurar um urologista para fazer os exames, tem uma chamada urocestografia, para avaliar a urodinâmica, se precisa de fazer algum procedimento
para correção anatômica. Se não tiver, existem tratamentos profiláticos, por exemplo, tomar um antibiótico uma vez na semana para que essa infecção não volte com tanta repetição. Então precisa de realmente investigar a causa e tratar da maneira adequada. E você de casa pode participar também, mande a sua pergunta aqui para o médico do povo, o Dr. Rodrigo Penha, já está respondendo todas as perguntas, faça como a Aldene, ela perguntou o seguinte, doutor, me chama Aldene, existe algum exame específico para fibromialgia? Aldene, o diagnóstico da fibromialgia, ele é clínico, ele é feito por um médico, existem alguns pontos que a gente vai palpar para perceber e é o questionário, né? Sono irregular, cansaço, dor no corpo, o estresse, né, a sensação de toda essa fragilidade, isso faz um diagnóstico global dessa síndrome que é a fibromialgia. Agora, existem sim exames para descartar outras doenças. Por exemplo, às vezes você acha que você está com a fibromialgia e não é uma inflamação no músculo causada por um remédio, por exemplo, ou uma alteração neurológica causada por excesso de diabetes. Então, existem exames para afastar outras causas que simulam a fibromialgia, mas o diagnóstico da fibromialgia, ele é clínico. Uma perguntinha chegando lá da cidade de Uberaba, o Oswaldo, ele pergunta o seguinte, ele falou, doutor, sou aqui de Uberaba, estou com um problema nas vistas e queria perguntar ao senhor se já passei por oftalmo, já fiz exame de fundo de olho, não tem catarata, não tem glaucoma, não tem carne nos olhos, mas tem um tipo de uma inflamação na vista que ele gostaria de saber o que pode ser, se ele pode encaminhar para um outro tipo de especialista. Por quê? Diz ele que os olhos dele fica tipo assim, uma remela, fica agarrando na beiradinha do olho, o que pode ser feito? Isso depende muito também da fase do ano, chamada de xeroftalmia, que é a síndrome do olho seco. Provavelmente na consulta com o oftalmologista ele falou várias coisas, afastou as doenças mais graves, que são glaucoma, as doenças de refração, que é a miopia, a presbiopia, afastou as doenças mais graves. Deve ter te dado alguma orientação sobre esses cuidados com os olhos, mas na época que você foi não estava muito irritado. Pode voltar até mesmo no mesmo oftalmologista, falar, olha, foram feitos todos os exames, só que agora eu estou sentindo secreção e ardência nos olhos, o olho seco. E aí ele vai te passar uma lágrima artificial. Pode tentar também, não está nada errado, ir na farmácia, comprar esse colírio de lágrima artificial e usar várias vezes ao dia. A gente sempre fala aqui no programa, tome cuidado, proteção solar, óculos com proteção UVA e UVB, não evitar exposição ao vento e à luz muito forte, direta, e à poeira. Tentar manter os olhos com bastante cuidado. E antes de dormir, fazer esse uso da lágrima artificial e às vezes umas 3, 4 vezes durante o dia. Dr. Rodrigo Penha continua aqui no estúdio, vamos para o intervalo comercial, mas daqui a pouquinho tem muita notícia ainda e muitas perguntas também. Você de casa pode participar conosco. Não saia daí! Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim. A vida pede, a Start faz. O que era bom agora ficou ainda melhor. A Anglo Embalagens agora também é Anglo Festas. Aqui você encontra balões, pratos, copos, guardanapos, velas, forminhas. Temos para festas e adereços em geral, não é isso, Tatiana? Isso mesmo. Temos tudo para deixar a sua festa ainda mais completa. Anglo Embalagens e Anglo Festas. Vem pra cá. A Casa de Carnes Bandeirantes comemora 36 anos e o seu Empório 7 anos. Sempre com os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais, não é isso, Zé? Isso mesmo. O melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes. Vem pra cá. No mês de aniversário da Só Faróis e Latarias, quem ganha o presente é você, cliente, não é isso, Dê? É isso aí. São 32 anos de Só Faróis e Latarias e todo o nosso estoque está em promoção. Participe com a gente nas mídias sociais e concorra a valiosos prêmios. Só Faróis e Latarias, vem pra cá! Sabe o que o carnaval, o Bumba Meu Boi
o frevo e o nosso congado têm em comum? Com a iniciativa da Prefeitura de Uberlândia, agora o congado também é patrimônio cultural e imaterial do nosso país. Um orgulho para todos nós. Venha participar dessa festa, dias 12 e 13 de outubro. O nosso congado é o congado do Brasil. Prefeitura de Uberlândia, com você, por todos. A chave da sua casa própria está no feirão Minha Casa Minha Vida, em prol do Guigui. Dias 17, 18 e 19 de outubro, acontece o maior feirão Minha Casa Minha Vida de Uberlândia, aqui no Centro de Cultura. Todas as construtoras juntas, com descontos imperdíveis de até 60 mil e financiamentos facilitados do jeitinho que você precisa. Não deixe para depois, é a sua chance de sair do aluguel e realizar o sonho da casa própria. Feirão Minha Casa Minha Vida, conquiste sua casa própria e ajude o Guigui. Atenção Uberaba. Diante da falta de chuvas e do baixo nível do rio Uberaba, a Codal informa que só é possível captar metade do necessário. Perfuramos 3 novos poços, entregamos mais 4 reservatórios, mas ainda não é suficiente. Em regiões mais altas, a água demora um pouco mais para chegar. Use água somente para o necessário, cozinhar e higiene pessoal. Não lave calçadas e nem carros. Fique atento. Use, mas não abuse. Estamos de volta com Minas Urgente, o quadro médico do povo. O Dr. Rodrigo Penha já está aqui, respondendo todas as perguntas. Doutor, vamos continuar aqui porque a Ana, ela falou o seguinte: descobri que estou com gordura no fígado, meu fígado está grande, isto tem cura? Oi, Ana, obrigado por essa pergunta, que é de extrema importância. A gordura no fígado chama esteatose hepática, ou doença hepática gordurosa. E realmente virou uma epidemia. A gente está vendo cada vez mais. Por quê? Por incrível que pareça, Everton, desde o começo da humanidade, a história toda da humanidade, nesse ano, a obesidade passou a ser um problema maior do que a desnutrição. Então, em toda a história da humanidade, este ano nós fizemos a transição onde o excesso de comida faz muito mais mal do que a falta de comida. E aí, qual que é o reflexo disso? Muita obesidade, mais gordura no fígado. Então, é a chamada esteatose hepática. Tem cura sim, tem reversão, precisa de fazer acompanhamento médico, perda de peso, mudar a dieta, mudar o tipo de alimentação que está tendo. Existem alguns remédios. Existem alguns exames que a gente faz naqueles pacientes com grau 2 ou grau 3 de esteatose hepática para saber o grau de fibrose ou de comprometimento do fígado, porque aí é umas medicações específicas. Hoje, a gordura no fígado causa mais cirrose hepática do que a própria cirrose alcoólica, que antigamente a gente conhecia. Deu cirrose? É bebida. Hoje a gordura causa mais cirrose do que o próprio alcoolismo. Doutor, mais uma perguntinha da Darlene, dessa vez falando o seguinte: gostaria de saber como lidar com vaso vagal com essa temperatura tão quente. São vários desmaios ao dia, minha filha adolescente está passando muito mal. Darlene, são duas coisas diferentes. A síndrome vasovagal é um problema cardiológico, né? Que você foi lá e fez o diagnóstico com o cardiologista. O organismo ele tem dificuldade, sob situações de estresse, de manter aquela pressão. Então, por isso que aquela pessoa que está ali numa fila de banco, ela desmaia. Uma criança que passa por um susto, desmaia. Então, existe medicamento que a gente dá que isso melhora. O calor da hipotensão, esse calor, esse mal-estar que leva a um desconforto, não tem a ver com a síndrome vasovagal. Então, como que você vai lidar com isso? Primeiro, se ela tem a síndrome vasovagal, ela já deve estar usando a medicação. Então, às vezes, precisa de mudar a dose da medicação para essa crise não vir mais. Em épocas de calor, precisa de aumentar a hidratação. E pode usar também isotônicos, que são esses líquidos, bebidas de esportista, que tem sal também e ajuda a aumentar um pouco a hidratação do organismo. Então, não descuidar com a hidratação e evitar situações de calor extremo, tá? Isso aí pode provocar. Mas são duas coisas diferentes. A hipotensão causada pelo calor, mal-estar, e a síndrome vasovagal. Não é para ficar desmaiando tantas vezes, não. Alguma coisa está errada por aí. Mais uma perguntinha aqui agora, falando o seguinte: boa tarde. Em abril tive muita dor abdominal, procurei o PS 2 vezes. A primeira médica me medicou como se fosse dengue, mas meu exame deu negativo. A segunda vez fiz exames, o PCR dela deu 146 e saiu com uma receita de dipirona. Enfim, ela não foi medicada e até hoje não sabe o que teve. Ela disse que tomou antibiótico por conta própria, tratou como infecção urinária.
Diz ela que melhorou, mas até hoje ela sente uma dor abdominal que ninguém descobre o que é. Ela já fez tomografia, ultrassom, exame de urina e não tem nada. Então, são coisas diferentes, né? Provavelmente a situação que te levou ao pronto-socorro, aquela dor maior, mais intensa, era uma situação diferente do que você está sentindo agora. Dor abdominal crônica tem vários diagnósticos. Então, não adianta falar, eu procurei e não achei. Você precisa fazer o acompanhamento. Por exemplo, a gente acabou de citar agora da endometriose. É difícil de fazer diagnóstico. Então, lembrar que em medicina, o médico trabalha com probabilidades e com a informação que ele tem. Então, muitas vezes o paciente chega numa fase mais compensada da doença, você examina, faz o exame, não descobre. Quando essa fase está mais intensa um pouco, às vezes fica mais fácil de fazer o diagnóstico. E sempre é um processo. Então, por exemplo, você foi lá, fez os exames de sangue, depois fez um ultrassom. Depois, a próxima vez, você vai fazer uma tomografia, talvez uma ressonância. Você vai fazendo um acompanhamento. Em medicina é muito importante isso, você fazer o acompanhamento, de preferência com o mesmo médico, para que ele vai fazendo novas investigações até descobrir ou afastar que não tem doença nenhuma. Pode acontecer de não existir nenhuma doença física, nenhuma malformação, nenhum tumor, nenhuma célula alterada, nenhuma doença, e você ter dor abdominal do mesmo jeito? Pode. São as chamadas doenças psicossomáticas e elas merecem tratamento mesmo quanto as outras, né? Tem algumas pessoas que têm a chamada de síndrome do intestino irritável, que a pessoa manifesta o estresse dela como uma dor abdominal. Por isso que é importante você ir para o mesmo médico para fazer novos exames e fazer o diagnóstico. Doutor, agora há pouco o senhor estava falando, né, a respeito da automedicação, né? Só mais uma perguntinha que antes a gente assistiu uma reportagem também sobre saúde. Ela disse o seguinte, a nossa participante, ela falou assim, eu posso tomar vitamina D sem prescrição médica? E quanto tempo posso tomar? Ela tem 61 anos, é a Silvana, de Uberaba. Silvana, ó, essa pergunta é pode? Pode, vai causar algum mal? Não. Agora, se a pergunta fosse precisa, é uma pergunta diferente, né? A gente repõe vitamina D quando a vitamina D no sangue está abaixo de 20, ou quando está abaixo de 30 para pacientes de risco. E a gente faz a reposição certinha, pode ser 7.000, 14.000 unidades, 50.000 unidades, depende, por um período de tempo. Lembrar que a exposição ao sol por 15 minutos durante o dia, antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, também ajuda na síntese de vitamina D. Quer um conselho? Se você tem uma alimentação saudável, toma o sol, faz sua caminhada, você não precisa de vitamina nenhuma, isso é muita falação com pouca ciência. Faça seus exames de rotina e nesses próximos exames que você fizer, faça uma dosagem de vitamina B12 e de vitamina D para saber como elas estão no sangue. Doutor, agora uma nova diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela passou a considerar a aferição de pressão 12/8 ali como indicação de pré-hipertensão. Como que vamos entender essa mudança agora nessa reportagem? Vamos assistir comigo. A mudança de hábitos alimentares e a inclusão de exercícios físicos na rotina fizeram Rosane melhorar a pressão após tomar remédios para hipertensão por 20 anos. Tomei a medicação por 20 anos. Há 2 anos eu decidi que eu ia mudar meu estilo de vida. Na verdade, me olhei no espelho e falei, não, esse corpo não te pertence. Vou mudar meu estilo de vida. E procurei uma clínica. Comecei a trabalhar menos, eu me cobrava muito, comecei a me cobrar menos e fui mudando, mudei a alimentação, comecei a fazer atividade física. A reclassificação tem como objetivo identificar precocemente indivíduos em risco e incentivar intervenções mais proativas sem a necessidade imediata de medicamentos. O que são pacientes pré-hipertensos? São pacientes que ainda não são hipertensos, mas têm uma pressão entre 120/80 e 139/89. Esses pacientes não precisam de medicação, mas precisam ser monitorados. E, principalmente, precisa se investir nesses pacientes em modificações do estilo de vida. A doença atinge principalmente adultos a partir dos 18 anos, com incidência em mulheres. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, só este ano, mais de 8.000 registros foram contabilizados até agosto. Essa nova diretriz reforça a importância de hábitos alimentares com mais consciência para evitar o agravamento da doença. A maior incidência entre mulheres é explicada pelo fato de elas procurarem atendimento médico com mais frequência. Porque infelizmente, os homens demoram muito mais a procurar
o atendimento médico que as mulheres. A mulher, em geral, tem a sua rotina anual de ir ao seu médico, geralmente o ginecologista, para fazer os seus exames de rotina, para fazer a sua mamografia, para fazer o seu exame da prevenção do câncer de colo de útero, e elas eventualmente são descobertas, monitoradas e tratadas. Continuo com meu estilo de vida melhor, como melhor, faço o exercício, trabalho menos, e assim eu consegui não tomar mais remédio. Hoje eu sou 0 remédio para hipertensão. Doutor, é um conjunto de hábitos, né? Ali, exercício, alimentação saudável, né? O que falar disso, né? Então vamos lá. O que mudou? Então agora 12/8 eu tenho pressão alta? Gente, mudou a visão do médico sobre aquele paciente que está com algum fator de risco, está acima do peso, é sedentário, fuma, tem colesterol alto, tem diabetes e a pressão está acima de 12. Então a gente chama de pré-hipertenso, não porque ele vai tomar remédio para pressão, ele vai controlar esses outros fatores de risco. Porque a gente sabe, se o paciente tem esses fatores de risco com a pressão de 12,1, ele tem mais problemas cardíacos do que se a pressão estivesse mais para baixo. Mas a gente precisa fazer o quê? Corrigir esses fatores para que a pressão volte ao normal. Então, quando o paciente ia lá, estava gordinho, estava sedentário, falou, fui no médico, o médico disse que está tudo normal, que o meu coração está melhor do que o dele, não precisa fazer nada. Nananina não, agora mudou tudo, então não tem nada bom. Apesar da pressão estar 12,5 e eu estou acima do peso, você precisa de tratar a obesidade. Agora, recomendação, para quê? Porque senão você vai ter mais evento cardiovascular. Então mudou a atenção aos outros fatores de risco que acompanham a hipertensão. Em relação ao remédio, continua tudo a mesma coisa. E agora os pacientes perguntam, hipertensão tem cura? Ela não tem cura, mas ela tem controle. A médica estava com a pressão alta porque ela tinha alguns fatores de risco que não estavam sob controle. Ela corrigiu e não precisou de remédio. Significa que ela não tem hipertensão? Não, não. Ela é hipertensa, tratada com medidas não farmacológicas. Com o passar do tempo, pode ser que mesmo fazendo tudo, ainda ela precisa de tomar um remédio, mesmo fazendo tudo bonitinho, com a própria idade os vasos vão enrijecendo um pouco mais. Então vai ser para o resto da vida hipertenso, tratando com medidas não farmacológicas e às vezes com necessidade de uma ou outra medicação. Mais uma perguntinha aqui, o pessoal participando também em casa. Olha só, ela tomou 6 doses da vacina contra a Covid e no início do ano ela teve uma gripe muito forte. Depois disso o paladar ficou alterado. Será que ela teve Covid sem saber, ao invés de gripe? Pode sim. A alteração do paladar é bem típica da infecção pelo coronavírus. E a Covid agora, ela tem a mesma situação do que a influenza, do que os outros. Antigamente a gente tinha só alguns sorotipos de Covid. Mas aí o vírus vai tendo mutações, né? E pode ser que você tenha tido, sim, um quadro de Covid por alguma cepa que não está coberta nessas vacinas que a gente toma frequentemente. Pode ter acontecido isso sim e pode justificar a alteração do paladar. Lembrando que também que outras viroses, mais raramente, mas também pode provocar essa alteração do paladar. Tá certo, doutor. Algumas perguntinhas aqui, o pessoal falando tudo, né? Mas aí, daqui a pouquinho a gente responde essas perguntas, viu, doutor Rodrigo Penha? Continua aqui no estúdio, doutor Rodrigo, Roberto? Terminou. Então, semana que vem, viu, doutor? Tem muitas perguntinhas aqui. Semana que vem o senhor vai responder todas. Nosso tempo aqui, você sabe que é um pouco curto. Te agradeço, então, pela participação. Combinado, uma boa semana para todos. Obrigado. Tá aí, pessoal. A gente fala, então, da Prefeitura de Uberlândia, que apresentou nessa terça-feira o Plano Integrado de Ações e Prevenções também ao impactos climáticos, baseados na cartilha do Plano de Emergência Pluviométrica, que foi ali do ano de 2025 a 2026. O objetivo é adotar estratégias de prevenção e mitigação durante o período chuvoso, com orientações à população. Vamos acompanhar. As ações priorizam a contenção de danos na Avenida Rondon Pacheco e inclui obras de drenagem e a construção de 6 represas ao longo do córrego Lagoinha, para evitar alagamentos. A primeira foi concluída na região do Camaro. O plano reforça medidas de prevenção, monitoramento e resposta a emergências no período de maior incidência de chuvas. Teremos placas nas vias transversais, Avenida Rondon Pacheco. Todas as forças de segurança estão aqui
mobilizadas para eventual ocorrência. Nós já temos o broadcast, que é o aviso no celular das pessoas, que vai interromper qualquer ligação e vai avisar também as pessoas que estiverem em área de risco. São ações conjuntas, ações conciliadoras de todas as instituições para podermos minimizar os riscos em enchentes e em qualquer problemas de desastre natural na cidade de Uberlândia. Serão instalados 10 painéis ao longo da Avenida Rondon Pacheco nos 2 sentidos da via, 5 em cada lado. Nesses painéis serão exibidos mensagens de segurança para pedestres e motoristas. A Secretaria Municipal de Segurança Integrada também disponibilizará o QR Code em comércios da Rondon em áreas de risco. O recurso permitirá acesso e orientações sobre como agir em situações de chuva intensa. Esses painéis são multifuncionais, ou seja, eles vão passar mensagens de segurança viária, de defesa civil, de utilidade pública. Além disso, cada um desses painéis vai ter a sirene, vai ser instalada em cada um desses painéis aquela sirene que foi apresentada para vocês aqui hoje, e ele tem possibilidade de receber outras tecnologias, como, por exemplo, câmeras, que já está sendo verificado pela Secretaria de Segurança Integrada. A Secretaria de Infraestrutura e o DEMAI executarão obras para melhorar o sistema de drenagem com os impactos a curto, médio e longo prazos. Entre as ações estão gestão integrada do sistema viário, modernização da drenagem, construção de represas nos córregos Lagoinha e Mogi, projetos de amortecimento de cheias nas avenidas Rondon Pacheco, Anselmo Alves dos Santos e Minervina Cândida Oliveira. Elaboração do plano diretor de drenagem e manejo de águas pluviais. Nós pretendemos projetar pacotes de obra para ir mitigando e espaçando mais os eventos de alagamento. Então, seria muito melhor que o evento não acontecesse todo ano. Se ele acontecer de 10 em 10 anos, de 25 em 25 anos, e lá na frente de 100 em 100 anos, nós vamos trazer mais segurança, uma robustez do nosso sistema de drenagem adequada e aí sim, tratar esses eventos extremos que acontecem muito mais espaçados com a comunicação, aí é efetivo. O que não dá é tentar fazer medidas pontuais que não vão surtir efeito, sem olhar a questão holística do problema. Então, são imagens impressionantes, né? A gente vê aqui da Rondon Pacheco, quando o momento de chuva, quando alaga ali tudo. Então são essas ações preventivas para evitar esse tipo de problema. Mas a gente sabe que também, o apoio da população é muito importante. Ontem conversávamos aqui durante a redação, falando que tinha ali aquela previsão do tempo, mas não caiu chuva aqui na cidade, viu? Apenas uns pinguinhos ali na Zona Sul. E ainda falando no assunto, o governo de Minas lançou o Plano Estadual de Enfrentamento ao Período Chuvoso. A ação reforça a prevenção e a resposta a desastres durante esse período das chuvas em todo o estado. O plano foi apresentado pelo governador Romeu Zema em Belo Horizonte e segue até 2031 e busca reduzir riscos e fortalecer municípios mineiros diante das mudanças climáticas. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu estou de volta, não saia daí, tem muita informação ainda hoje. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Na RC Distribuidora, o cenário de descontos imperdíveis. Piso prêmio extra retificado acetinado, R$ 29,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 59,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 79,90. RC. Quer praticidade, sabor e frescor no mesmo lugar? O Supremo Sacolão tem carnes especiais, frutas e verduras selecionadas todos os dias para você. Passe aqui no Alvorada, na Aristides Fernandes Moraes, 315. Vem pro Supremo. Festival Fim de Ano Casa dos Pisos. As melhores ofertas. Telha Eternite 366, 89,90. Revestimento branco, 19,90. Piso retificado 70 por 70, 22,90. Casa dos Pisos em Uberlândia. Rua das Durandas, 9. Prefeitura de Uberaba apresenta Campanha da Alegria, para alegrar o seu coração. Participe doando um brinquedo novo ou em bom estado nos pontos de arrecadação.
Prefeitura de Uberaba, Supermercados Bahamas, Ofertão Móveis Araxá, Sicredi e Band Triângulo. Faça uma criança sorrir. Faça uma doação que faz bem ao coração. Os brinquedos arrecadados serão doados às crianças carentes. Campanha da Alegria, uma iniciativa. Grupo Bahamas, compromisso com você. Apoio Ofertão Móveis Araxá, o rei dos preços baixos, com 2 lojas em Uberaba. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Realização Band Triângulo. Chega mais, é aquele momento de economizar. Aniversário em Marte Minas, vamos festejar. Corre pra cá. Lava roupas 2 quilos e 400 gramas, 18,90. Papel higiênico com 40, 44,90. Açúcar 5 quilos, 13,98. Leite condensado 395 gramas, 4,78. Linguiça para churrasco quilo, 13,98. Leite longa vida litro, 3,99. Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Caminhos, pessoas, olhares, memórias, momentos, lugares. Mais que sonhar, nos unimos pra prosperar. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Estamos de volta com Minas Urgente, viu? Com uma última informação, olha só, um homem de 41 anos, ele foi preso por ter roubado uma mochila de um idoso. Tinha nessa mochila, gente, 18 mil reais em dinheiro. Isso aconteceu em João Pinheiro. O crime ele ocorreu no bairro Jardim Central e, segundo a Polícia Civil, a vítima é um aposentado. O homem foi surpreendido na rua por um indivíduo que o derrubou no chão e pegou essa mochila. Dentro dessa mochila, então, esse grande dinheiro aí, né, em espécie, além de cartão de crédito, documentos pessoais, né, documentos ali do banco, né? O suspeito ele está em prisão preventiva e a polícia continua investigando esse caso sério. Olha só, agora eu me pergunto, para que carregar dentro de uma mochila 18 mil reais? Hoje em dia, com tanta praticidade, faz um Pix, faz uma transferência, evita esse tipo de problema. Com essas imagens, o Minas Urgente de hoje termina por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos no Agroband, 15 para 7 da noite. Muito obrigado, até lá. Tchau! O que era bom agora ficou ainda melhor. A Ângulo Embalagens agora também é Ângulo Festas. Aqui você encontra balões, pratos, copos, guardanapos, velas, forminhas, temas para festas e adereços em geral, não é isso, Tatiana? Isso mesmo. Temos tudo para deixar a sua festa ainda mais completa. Ângulo Embalagens e Ângulo Festas. Vem pra cá. A Casa de Carnes Bandeirantes comemora 36 anos e o seu empório 7 anos. Sempre com os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais, não é isso, Zé? Isso mesmo. O melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes. Vem pra cá. No mês de aniversário da Só Faróis e Latarias, quem ganha o presente é você, cliente, não é isso, Dê? É isso aí. São 32 anos de Só Faróis e Latarias e todo o nosso estoque está em promoção. Participe com a gente nas mídias sociais e concorra a valiosos prêmios. Só Faróis e Latarias, vem pra cá! Band Mulher. Oferecimento Cicobi.